Bom, hoje eu quero falar sobre ocupado. Você pode repetir isso comigo? Diga ocupado. E é interessante porque falar sobre ocupados, estar ocupado, normalmente vai de encontro a tudo aquilo que a gente ouve quando a gente fala a respeito de graça. A gente ouve o tempo inteiro a respeito da graça, e a graça justamente ela não fala a respeito daquilo que eu posso fazer, mas fala a respeito daquilo que Jesus já fez. Você está comigo? Diga amém. Só que eu quero falar de um outro tipo de ocupação hoje. Eu quero falar de um dos maiores perigos que a gente tem vivido sem perceber. Falarmos a respeito de libertação, mas não entendemos a necessidade de ocupação. Pastor, eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Tão importante quanto sermos libertos do que nos prendia, tão importante quanto sermos livres daquilo que nos paralisava, tão importante quanto termos novos pensamentos, um novo entendimento, tão importante quanto rejeitarmos aquilo que era a nossa história até Jesus entrar nela. Tão importante quanto tudo isso é entendermos que depois que nós somos esvaziados do pecado, algo agora precisa ser preenchido em nós. Você está comigo? Diga amém. E não me olha com essa cara que você não está entendendo não, pelo amor de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, olha que interessante isso. Eu queria deixar um pouco mais à frente, mas eu já vou começar por isso. Está lá em Mateus 12:43. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. Então ele diz, eu voltarei para a casa de onde eu saí. E chegando encontra a casa desocupada. Você pode repetir comigo? Diga desocupada, varrida e em ordem. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. Entende isso aqui em nome de Jesus? A palavra está dizendo lá em Mateus, a gente está falando da nova aliança, então a palavra está dizendo o seguinte: quando uma casa é desocupada, é varrida e colocada em ordem, aos nossos olhos está tudo bem, sim ou não? E é muitas vezes aí que a gente para a nossa jornada de fé. É quando a gente entende que a nossa estética está sendo renovada, aquilo que é exterior está sendo transformado, mas é quando a gente esquece que aquilo que é externo não se compara com aquilo que Deus deseja fazer dentro de nós. A gente não tem, aquilo que o Evangelho tem para nós não tem a ver com Cristo nos fazer parecidos com crentes, tem a ver com Cristo nos tornar parecidos com Ele. Então o que a palavra está dizendo é o seguinte, olha, não tem a ver só com desocupar aquilo que te preenchia, tem a ver com agora uma nova realidade preencher você a partir de hoje. Não tem a ver com a gente abrir mão do pecado apenas, tem a ver com a gente ser cheio da novidade de vida que só existe em Jesus. Não tem a ver com a gente dizer, olha, eu pecava, eu não peco mais, eu fazia, eu não faço mais. Não, a Bíblia está dizendo, o nosso testemunho não vai ser construído a partir daquilo que não nos tornamos. O nosso testemunho não pode ser construído a partir daquilo que nós não fazemos. Eu não posso ficar 14 anos ministrando e dando meu testemunho dizendo, olha, eu fumava e não fumo mais, eu bebi e não bebo mais, eu tinha uma vida sexual ativa, agora eu tenho porque eu sou casado, seria estranho falar que não tenho mais. Eu fazia algumas coisas erradas e não faço mais, porque eu não posso pautar a construção da história que Deus está imprimindo em mim a partir daquilo que eu não faço, mas a partir daquilo que agora com Ele eu construo. Você está comigo, gente, pelo amor de Deus? E algo tem me incomodado nesses últimos dias, perceber que pessoas que começaram a jornada junto comigo não estão mais. Pessoas que aceitaram Jesus no início do ano aqui no Hype, talvez não estão mais. Pessoas que estavam incendiadas por Deus no início do ministério não estão mais. Olhar alguns amigos nas redes sociais e perceber que pessoas que queimavam por Jesus, que tinham tempo de secreto junto comigo, não estão tendo mais. E aí eu comecei a perguntar para Deus, por que algumas pessoas, mesmo tão apaixonadas em algum momento da sua história, depois de algum tempo se esfriam? E Deus me trouxe a essa passagem. Sabe, filho, tão importante quanto desocuparmos aquilo que nos preenchia, é a gente entender que agora algo novo precisa ser colocado em nós. É por isso que tudo que Jesus faz a partir da igreja, Ele faz depois que a igreja é revestida de poder. Entende isso em nome de Jesus, irmão? Revestimento fala a respeito de algo que já estava vestido, mas agora recebeu uma nova cobertura. Você já parou para perceber o sentido da palavra revestimento? Quando a palavra fala a respeito de sermos revestidos, está dizendo que nós já fomos cobertos e agora uma nova porção é colocada sobre nós. Pastor, eu não entendi ainda, eu vou te explicar. O que a palavra está dizendo é que não dá para desejar os frutos do Espírito sem ter nascido do Espírito. Não dá para desejar viver as promessas de Deus sem ter nascido de Deus.
Não dá para desejar cumprir o chamado de Deus sem ter sido chamado por Deus. Não dá para fazer aquilo que é espiritual sem ter nascido do Espírito. Então a palavra está dizendo para a gente: olha, se você não nascer de novo, está lá naquele encontro de Jesus com Nicodemos, se você não nascer de novo, você não consegue ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não consegue acessar o reino de Deus. Jesus está dizendo para ele o seguinte: ei, não tem a ver só com a porção que vai ser derramada sobre vocês, mas só é possível revestir algo que já foi vestido, ou seja, só é possível receber poder quando antes você recebe uma nova natureza. Jesus está falando: ei, existe uma geração que está cansada, desejando fluir nos dons do Espírito, mas que ainda não nasceu no Espírito. Tem alguém que está comigo aqui ainda, pelo amor de Deus? Preciso de pelo menos 10 incendiários, 10 pessoas com expectativa para aquilo que Deus vai fazer essa noite. Eu preciso da galera do louvor que está lá atrás, aqui na frente comigo, por favor. Gaza, Giba, vamos junto aqui, preciso de vocês, sério. Sabe, eu tenho enfrentado alguns desafios nesses últimos meses. E hoje foi um desses dias, e eu estava no carro vindo para cá e eu falei: Deus, eu decidi ser revestido de justiça. Entende isso em nome de Jesus, cara. Essa mensagem pode ser libertadora para alguém que está enfrentando talvez um dos momentos mais difíceis da sua história, ou talvez um dos momentos mais confusos, ou talvez um dos momentos em que você está ainda sem resposta, ou não sabe ao certo qual é o teu propósito, o teu chamado, quais passos dar, porque qualquer um dentro desse auditório está em uma dessas estações. Uma das perguntas que eu mais recebo é: pastor, eu quero entender mais a respeito do meu propósito. Quando eu falo sobre medo, ansiedade, o número de mensagens que eu recebo do tipo: como eu venço a ansiedade, como eu consigo vencer o medo, como eu consigo sair desse lugar de prostração. Entenda isso em nome de Jesus. A gente só consegue experimentar a paz que excede todo entendimento quando a gente começa a escolher aquilo que a gente vai ser revestido. E em meio a tantos ataques que eu tenho enfrentado, eu decidi ser revestido da justiça de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa do Brasil hoje, vindo para cá, e ele falando sobre algumas situações. Eu falei: cara, eu decidi ser revestido da justiça de Deus. Eu não falo mais por mim, existe um Deus que fala. Eu não me justifico mais, existe um Deus que me justifica. Eu não luto mais esse tipo de batalha, existe um Deus que já luta por mim. Você está comigo? Agora entenda isso: eu só consigo confiar no revestimento quando eu tenho convicção do preenchimento. Eu sei quem me preenche, por isso eu sei quem me reveste. Eu sei que em algum momento a natureza de Deus foi gerada em mim, por isso o caráter de Deus está disponível para mim. Quando eu entendo que o poder de Deus está disponível em mim, eu entendo que eu posso tudo aquilo que Ele diz que eu posso. Eu entendo que eu vou usufruir de tudo aquilo que Ele diz que eu vou usufruir. E essa nova natureza, entenda, não tem nada a ver com conversão de religião, não tem a ver com mudança de bloco religioso, não tem a ver com você deixar de ser católico e ser evangélico, não tem a ver com você deixar de ser espírita e ser evangélico. Entenda isso: isso não vai mudar a tua história se Cristo não mudar primeiro. Eu lembro que eu vi algo do Anderson Silva que me marcou demais. Ele disse: sabe, muitas vezes a religião fica discutindo os lugares que a gente pode ou não entrar. E tem pessoas que não entram em alguns lugares com medo de se contaminar. Tem pessoas que não vão a alguns lugares com medo de alguma forma serem contaminados. Ele diz, olha que interessante isso, ele diz: o medo de não entrarmos em ambiente com a preocupação de sermos contaminados só mostra que Cristo ainda não nos fez. Você só tem medo do que um ambiente pode fazer com você, quando Cristo ainda não fez você. Estou lá em Miami, a gente está lá há 4 meses, a gente começou a igreja. E esses dias terminou o culto, quando a gente sai num carro, em frente à igreja, tinha um casal animado, sei que você me entende, né? Acho que é um bom termo, dá para entender. A gente vira a esquina, o cheiro de maconha é um negócio assim impressionante. Aí tem alguns becos que não dá para você ir, porque o que rola lá é um negócio impressionante. Entenda isso em nome de Jesus. Agora, quando eu estou lá, algo diferente vai acontecer. Por quê? Porque a vida de Deus chegou lá.
O entendimento daquilo que você carrega é como um perfume sobre os lugares aonde você vai. Não tem a ver com os ambientes onde eu estou, mas tem a ver com aquilo que eu carrego. Isso precisa mudar os ambientes aonde eu vou. Agora entenda isso em nome de Jesus. A gente fala muito sobre revolução, sobre avivamento, a gente fala sobre alcançar as nações. Só que eu preciso entender que toda revolução exterior só acontece quando antes existe um preenchimento interior. Jesus está falando o tempo inteiro, não tem a ver com aquilo que está ao redor de você. Eu vim para reconstruir aquilo que está dentro de você. Sabe o que eu acho interessante? Jesus ele espera isso de nós, que a gente seja revestido de poder, de autoridade, de bondade, de santidade, de generosidade. Mas a forma como ele faz isso é diferente. Jesus nunca exige de nós algo que ele não tenha dado primeiro. E esse que é o grande choque entre a graça e a religião. A religião sempre vai te exigir, a graça sempre vai estabelecer sobre você. A religião cobra de você bondade, a graça te faz bom. A religião vai exigir de você santidade, a graça te faz santo. A religião vai exigir de você generosidade, a graça te faz generoso. Por quê? Porque nós não somos generosos pelo que fazemos, nós somos generosos pelo que nos tornamos. Eu sou nesse mundo assim como Jesus é. Não dá para ser como Jesus é e abrir mão das características que Jesus tem. Se você conhece alguém que se diz nascido de Deus, que não expressa a natureza de Deus, ou essa pessoa está te enganando, ou essa pessoa está se enganando. Vocês estão comigo, gente? Isso tem sido gerado quase como um clamor para mim, sabe? Eu preguei um pouco sobre isso domingo em Miami. Eu falei, ei gente, tem muita gente se frustrando com promessas que não se cumpriram. Entenda isso, algumas das suas orações nunca vão ser respondidas. Você sabe por quê? Porque Deus nunca vai abençoar algo que Ele deseja que morra. Tem orações que a gente faz, que a gente está pedindo para que Deus prospere, algo que Ele deseja que a gente já tenha aberto mão há muito tempo. Tem orações que a gente tem, que a gente está pedindo para que Deus faça com que aconteça algo que Deus gostaria que nem tivesse começado. Entenda isso em nome de Jesus. Tem muita gente cansada na jornada de fé, porque está tentando fazer para merecer, quando na verdade a gente jamais mereceria, mas porque Cristo fez por nós, agora nós temos acesso a tudo aquilo que Ele tinha direito. Mas isso só acontece quando eu nasço de Cristo, isso só acontece quando eu sou preenchido por Ele. Não tem a ver só com a libertação de um passo de fé, tem a ver com um preenchimento de uma caminhada de fé. Você está comigo, gente? Eu quero falar sobre o nosso interior hoje, sabe? Eu quero falar sobre aquilo que nos preenche. E esse é o perigo da gente se tornar apenas simpatizantes da fé. A gente passa a vida inteira desejando coisas que nunca vão acontecer. Sabe qual é o perigo da gente se tornar um simpatizante da fé? É preenchermos o banco da igreja, mas não deixarmos Deus preencher dentro de nós. Uma das músicas mais cantadas, se não a mais cantada no Brasil e aqui também nos últimos tempos, é Essa Casa é Sua. E eu pedi para a gente ministrar justamente esse trecho antes da gente começar a palavra. Apareça, Jesus. Sabe o que é louco? Lá em Apocalipse, quando a palavra de Deus diz, olha, eis que estou à porta e bato, normalmente a gente ouve essa passagem, ou a gente compartilha ela como se fosse Deus convidando alguém que ainda não recebeu para deixá-lo entrar. Mas sabe qual é a verdade? A verdade é que lá em Apocalipse, quando a palavra fala disso, fala de um momento completamente diferente, fala de Jesus batendo a porta de uma igreja. Jesus está falando, ei igreja, vocês fecharam a porta e me esqueceram do lado de fora. A Bíblia está dizendo, eis que eu bato a porta. Pastor, eu ainda não entendi, eu vou te explicar. O maior número de conversões que a história já experimentou no Brasil está acontecendo exatamente agora. E a minha pergunta é, o que tem mudado através desses números? Você sabe por que nem tanto tem mudado? Porque não tem a ver com o número de pessoas que têm professado a fé evangélica, tem a ver com o número de pequenos cristos que têm sido formados. Entenda isso, a primeira vez que a igreja é chamada nós somos chamados de cristãos, é quando a característica de Cristo começa a se expressar com tanta força através da igreja, que as pessoas percebem que cada um daqueles que professam a Jesus são exatamente como Ele é, como se fossem a miniatura de Jesus passeando nas ruas da cidade. E a pergunta que eu faço é, ei, quanto mais a gente tem se parecido com Jesus ao longo dos últimos anos, alguma coisa mudou nessa porção?
Será que eu sou mais generoso do que era 2 anos atrás? Será que eu sou mais bondoso do que eu era 2 anos atrás? Será que eu sou mais apaixonado do que eu era 2 anos atrás? Será que eu sou mais quebrantado do que eu era 2 anos atrás? Será que eu estou mais disponível para Deus do que eu estava 2 anos atrás? Será que eu estou queimando mais por Ele do que eu estava 2 anos atrás? Entenda isso em nome de Jesus. Se a gente continua da mesma forma que estávamos alguns anos atrás, significa que a nossa caminhada com Deus não tem transformado quem a gente é. E esse é o problema da gente se tornar um simpatizante da fé. A gente gosta da música que é cantada, a gente gosta da palavra que é ministrada, a gente gosta de ouvir algumas pregações, mas se isso não mudar quem a gente é, a nossa fé não tem sentido. O tipo de evangelho que Jesus morreu para que fosse compartilhado fala a respeito das boas novas. Você sabe qual é a boa nova de Deus? A boa notícia de Deus para a criação é que aquilo que havia sido perdido pelo pecado foi resgatado pela cruz. Aquilo que não estava mais disponível para a criação agora novamente foi disponibilizado. Aquilo que nós não poderíamos mais fazer, agora em Cristo nós podemos, e muito mais do que isso, não só podemos como Ele espera que a gente faça. Sabe, semana passada um profeta falou comigo, eu não sei se ele está por aqui, mas ele falou algo comigo que ficou latejando no meu coração durante a semana inteira. Ele disse: André, Deus me deu uma palavra para a igreja, e especificamente eu queria que você orasse em relação a isso para Miami. Ele disse: um avivamento sobrenatural vai acontecer, mas é necessário 4 pilares: adoração, oração, palavra e jejum. Quando esses 4 pilares se estabelecem, é impossível conter o avivamento da igreja. E sabe o que é assustador? Se a gente for analisar a nossa jornada de fé, se a gente for analisar e cada um analise a si mesmo a sua jornada de fé nos últimos meses, talvez um desses pilares você nem lembre que existe, ou talvez mais de um, e é isso que é assustador: desejarmos aquilo que só uma vida rendida a Jesus pode fazer, sem estarmos rendidos a Ele. Pastor, que pregação chata, cara, parece um culto doutrinário. Não, é um alerta de que você pode não experimentar aquilo que Deus tem para você, se você não se entregar na medida que Ele espera que você se entregue. O ano está acabando e começa agora o período de expectativa. Começa agora o período da gente traçar planos. Começa agora o período da gente fazer rabichos. Começa agora o período da gente prometer coisas para nós mesmos que nos últimos 10 anos a gente não fez. E a grande verdade é, entenda isso, tão importante quanto a expectativa que você tem para o novo de Deus, tem que ser a expectativa que você tem para o único capaz de estabelecer o novo sobre você. 4 pilares. Eu queria rapidinho falar um pouco sobre eles. Sabe, o primeiro pilar que eu queria compartilhar com você é sobre adoração. Sabe o que é interessante? Em todas as culturas, em todas as épocas, em todo momento na história, sempre houve adoração. Porque a adoração, irmão, faz parte de quem a gente é. A nossa natureza é uma natureza de adoração. Por isso que os índios adoram o sol e a lua, por isso que os egípcios adoravam no seu tempo. É por isso que nesse exato momento, enquanto a gente aqui tem pessoas adorando a todo tipo de coisa. Agora existe um princípio em relação à adoração: nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Então a grande verdade é, em todo tempo, em toda a criação, a pergunta que precisa ser respondida não é se adoramos, mas ao que estamos adorando. Você quer um exemplo claro da necessidade que a criação tem de adorar algo? Moisés sobe ao monte para ouvir algo de Deus. Ele fica alguns momentos lá e já é o suficiente para que o povo produza para si algo passível de ser adorado. Pastor, onde é que você quer chegar, irmão? É simples, cara, sem perceber. A gente tem esvaziado o trono de Deus e colocado outros deuses no lugar dele. Acho que essa é uma boa série para a gente começar, aquela ídolos americanos, American Idols. Eu estou impressionado com a quantidade de ídolos americanos que a gente celebra como se fossem parte de um lifestyle. Na verdade, são como deuses que tomam o lugar de Deus na nossa história. Porque eu prego mensagens aqui que já preguei no Brasil e em outros lugares e outras nações, e eu vejo coisas lá que eu não vi ainda aqui. Sabe o que isso me mostra? Em grande parte o nosso conforto tem roubado de nós o desejo pelo nosso propósito. Você está confortável demais a ponto de querer queimar com Jesus.
Você está suprido demais a ponto de querer desejar Jesus. Ei, você está bem demais a ponto de procurar Jesus. Mas sabe qual é a notícia que eu quero trazer para alguns aqui nessa noite? Jesus não é um remédio na prateleira que a gente busca quando está doente. Jesus não é um dos empréstimos disponíveis no banco que a gente busca socorro quando está em crise. Jesus não é um terapeuta familiar que a gente chama para dentro da casa só quando o casamento está no fim. Jesus não é a super nani que a gente pede para ajudar na criação dos filhos quando a gente negligenciou por anos o sacerdócio. Jesus não é a nossa última opção, tem que ser a primeira delas. Entenda isso em nome de Jesus. Quando a gente negligencia todos esses pilares ao longo de toda a nossa jornada de fé, a gente se assusta com o rumo que algumas coisas estão tomando. A grande verdade é que de repente leva muito tempo para acontecer. Eu lembro que algum tempo atrás uma pessoa me procurou no final do culto e falou: pastor, eu queria que você me ajudasse, porque eu sempre tive prazer em dizimar, eu sempre tive prazer em ofertar, e eu perdi essa alegria, eu não tenho mais vontade de fazer. Eu falei: cara, o teu problema não é o dízimo. Ele falou: como assim, pastor? Eu falei: você perdeu a alegria em dizimar porque você perdeu a alegria em Deus, cara. Vai para a raiz do problema e não trata só dos frutos. Cara, é como se ele tivesse despertado. Ele falou: é verdade, eu preciso voltar onde eu estava. Eu falei: você quer viver o que você vivia? Então esteja disponível como você estava. Você quer experimentar o que você experimentava? Então queima como você queimava. Entende isso em nome de Jesus, irmão? Não faz sentido estarmos no corpo sem desejar queimar por Ele. Não tem sentido a gente ter que ministrar uma palavra de oferta para cristãos maduros na fé. A gente já falou sobre isso aqui, o Brunão do Morada falou sobre isso aqui, eu achei maravilhoso. Ele disse: irmãos, não era necessário um ministro vir até aqui trazer a memória de cristãos maduros a importância de sermos generosos. Por quê? Porque generosidade já faz parte de quem nos tornamos em Deus. Sabe, eu sinto quase como se eu estivesse aqui trazendo despertamento sobre alguma área de você que está dormente. Você já acordou com o teu braço dormente, de uma forma que você não consegue nem colocar ele para um lado para o outro? Alguém já passou por isso? Não é horroroso? Você está com o braço dormente, você acorda, você tem que pegar esse daqui para jogar para cá. Eu lembro a primeira vez que isso aconteceu, sei lá, na minha pré-adolescência, eu achei que eu estava morrendo. Eu falei: Deus, eu gostava desse braço. Aí daqui a pouco ele começa a formigar e volta. Eu sinto como se pessoas estivessem exatamente assim hoje. Algumas áreas da tua vida estão exatamente assim, só que estão dormentes há tanto tempo que você nem lembra mais a falta que faz usá-las. Mas Deus está falando: ei, eu não morri naquela cruz para que você experimentasse em parte o que eu liberei para você. Aqueles que estão em mim vão experimentar plenamente aquilo que em mim habita. Toda a característica disponível no caráter de Deus continua disponível para nós hoje. Um povo que prospera, um povo que é santo assim como Ele é santo, um povo que não se intimida com as retaliações, um povo que não se justifica. Irmão, entende isso em nome de Jesus? De alguém que está falando com propriedade, talvez um dos caras que mais está sendo experimentado nessa área nos últimos 10 meses. Sabe o que eu entendi? Que existe um poder tão grande no silêncio, a ponto de todas as vezes que eu precisar me justificar e escolher me calar, Deus compra a minha briga. Entende isso em nome de Jesus? Você sabe por quê? Porque existe poder na decisão. Você sabe o que significa decisão? A etimologia da palavra decisão, a origem da palavra decisão, significa cortar fora. Se você vai numa cirurgia, por exemplo, e alguém precisa fazer uma incisão, ele precisa cortar dentro. Precisa fazer uma circuncisão, ele precisa cortar em torno. O que significa decisão? Cortar fora. É por isso que o evangelho só acontece quando existe uma decisão, porque você só vai viver o novo quando você cortar fora aquilo que te impedia de romper. Quando você cortar fora aquilo que te impedia de fluir, quando você cortar fora aquilo que te impedia de crescer. Ei, olha para mim, eu estou vendo que tem muitos adolescentes aqui hoje, tem alguns jovens. Olha para mim em nome de Jesus. Deixa eu dar uma chave para você que pode mudar a tua história. Quando você for parar para ouvir conselhos, ouça conselhos de alguém que está em lugares onde você ainda não chegou. Você sabe por quê? Porque uma das coisas que a gente mais faz quando a gente ainda não sabe nada, mas acha que já sabe tudo, é se cercar de pessoas que não sabem nada também, mas acham que sabem para onde está indo. Sabe o que a gente percebe quando passa algum tempo e a gente percebe que poderia estar em lugares onde a gente ainda não está? A gente percebe que a gente andou com pessoas que não deveria andar. A grande verdade é o seguinte: você quer saber quem você é? Não se preocupe em ouvir isso de quem está do teu lado, mas ouve daquele que já fala
dentro de você. Você é quem Ele diz que você é, você pode o que Ele diz que você pode, você vai viver o que Ele diz que você vai viver, e cada uma dessas características já estão impressas dentro de você. Agora, quando a gente é mais novo, a gente quer andar em bando, e a nossa única preocupação é a aceitação do bando que a gente anda. Cecília, ela agora entrou numa nova escola, tem 4 dias que ela está estudando lá. E eu comecei a ver Cecília falando inglês já com amiguinhas, e ela já super desenvolvida. E eu cheguei esses dias na escola, hoje ou ontem, uma das pessoas lá da administração já sabia o nome da Cecília. Eu falei, uau, a Cecília é incrível. Eu falei, cara, a Cecília ela é tão cheia da graça de Deus, que se ela tivesse nascido aqui, eu não tenho dúvidas que ela poderia se tornar a presidente dessa nação. Entende isso em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque ela é sua filha? Ela é a criança mais incrível do mundo porque ela é sua filha? Não. Por quê? Porque ela é esperta? Não, tem muita gente mais esperta que ela. Cara, entende isso em nome de Jesus. Você é esperto, existem milhões mais espertos que você. Você é bonita, existem milhões mais bonitas que você. Se é bom, existem milhões mais melhores que você. Pastor, onde é que está então o meu valor? Está na tua especificidade. Pode existir pessoas melhores que você, mas não existe ninguém como você. É por isso que autoridade gera, identidade gera autoridade. Quando eu sei a especificidade da personalidade, da característica, da unção, da linguagem que eu carrego, eu não desejo ser mais ninguém além de quem eu já sou. Agora entende isso em nome de Jesus. Existe aquilo que eu me tornei, e existe o André que Deus formou. E é por isso que essa mensagem queima em mim. Eu queria tanto que você tivesse com o coração aberto para eu poder ministrar isso hoje, mais aberto. Alguém que está recebendo algo de Deus? É por isso que é importante falarmos de ocupação. Os ambientes que você está só podem te fazer quando Cristo não te fez. Entende isso em nome de Jesus. O entendimento de quem eu sou faz com que, cara, a comparação não tenha sentido. Como me comparar com qualquer outra pessoa se ninguém do mundo pode ser assim como eu sou? Quando você ocupa o seu lugar dentro da criação, não tem espaço para nenhuma outra coisa além da identidade que Cristo já imprimiu em você. Porque quando você começa a se comparar com o outro, é como se você estivesse dizendo para Deus assim: Deus, no seu lugar eu teria feito melhor. Se eu olhar para o Zulato e começar a falar, eu queria ser parecido com o Zulato. Deus, eu queria ser assim como o Zulato. Se eu falar, eu queria ser como o Gaza cantando, eu queria ser... Deus está falando assim, então você quer dizer que no meu lugar você teria feito melhor? A grande verdade é que a gente precisa se despir do que nos tornamos para experimentar quem Deus sempre quis que a gente fosse. É por isso que eu estou falando de adoração. Entenda isso em nome de Jesus. Numa geração de American Idols, numa geração de American Dream, a gente adora tantas coisas que às vezes a gente já está saciado a ponto de não ter mais espaço para o único que deveria ser adorado. No livro Evangelho Sem Filtro eu falo sobre você tem fome de quê? E sabe uma coisa que eu percebi com Cecília quando era bem pequenininha? Cecília era apaixonada por jujuba. A gente tem uns 2 ou 3 pacotes de 1 quilo de jujuba lá em casa ainda do Brasil. Acho até que eu vou trazer para o hype. Alguém curte jujuba aí? Ok, mais umas 30 que ficaram com vergonha de dizer, mas eu sei que você curte, a gente traz que vai ser legal. E a Cecília era apaixonada por jujuba. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a perceber que todas as vezes que ela comia jujuba, ela não tinha fome de mais nada. E aí Deus me deu uma chave e falou: filho, sabe qual o problema de você estar saciado de qualquer coisa, se não daquilo que você precisa? Que quando aquilo que realmente te alimenta estiver disponível, você vai achar que você já está satisfeito e não precisa de mais nada. Então quando a gente sentava para almoçar, a gente falava: filha, está na hora de comer. Ela falava: não quero, por quê? Eu estou sem fome. Filha, está na hora de comer. Eu não quero, por quê? Porque eu estou sem fome. Porque ela achava que ela estava preenchida. Na verdade, ela estava cheia de algo que não a mantinha de pé. Entenda isso em nome de Jesus. Os sonhos que você tem, os projetos que você tem, aquilo que você carrega, pode ter sido gerado de você ou pode ter sido gerado de Deus. Você que escolhe. Você quer se encher das promessas dos céus, então rejeita toda a palavra que não veio de lá. Você quer se encher dos sonhos de Deus, então rejeita todo sonho que não veio dele. Você quer se encher das promessas de Deus, então rejeita toda proposta que não vem dos céus. Você sabe qual é a forma da gente ficar completamente imune à proposta do inferno? É quando a gente está completamente cheio das promessas dos céus.
Uma coisa que eu tenho feito aqui muito na América, quando alguém vem liberar uma palavra sobre mim, eu pego o gravador do celular e começo a gravar. Alguém já fez isso? Esses dias eu estava indo para a escola aqui, botei uma palavra que o ministro da Bethel liberou, eu fui chorando daqui até a escola, porque eu estou pisando em algumas das palavras que ele liberou alguns meses atrás. A gente estava aqui no Flame Week, e aí veio a escola sobrenatural da Bethel. Quantos lembram disso quando estava aqui? Ok, 5 pessoas. E aí tinha um cara que fazia parte do time de liderança, ele estava lá no canto. Eu falei: Deus, se você puder me dar algumas direções, eu queria que você usasse aquele cara para ficar bem claro que é o Senhor quem está falando comigo. Aí daqui a pouco o cara veio e liberou palavra para um monte de gente, nada. Aí daqui a pouco encerraram tal, aí o cara veio, eu falei: pô, é agora. Aí o cara: gente, ó, o ônibus está ali em frente, não vamos demorar não, por favor, tá saindo em 5 minutos, valeu, Deus abençoe. Puf. Aí eu sentei, fiquei igual o Gabe está ali, comecei a chorar, agradecendo. Falei: Deus, obrigado por tudo que o Senhor derramou essa noite, obrigado e tal. Cara, diante de Deus o que eu estou falando. A galera foi indo embora da Bethel. Daqui a pouco, do nada, o cara volta. Exatamente o cara que eu falei com Deus. Ele voltou e falou assim: eu posso falar com você? Aí eu falei: yes, 1 minute please. Alguém traduz aqui, pelo amor de Deus, o que ele está falando. Aí ele falou: você pode ligar o seu gravador? Aí eu liguei o gravador e ele começou: olha, essas dúvidas que você tem em relação a isso, Deus está falando para você ficar calmo, vai ser assim. O que você tem se perguntado sobre estações, Deus está falando que vai levantar pessoas para isso. O que você tem... E ele começou a liberar 7 minutos ou 8 minutos de áudio, de palavras sendo liberada. Eu gravei, e agora, nessas últimas semanas, com essa transição, a igreja em Miami, os desafios que a gente tem vivido, eu parei para ouvir, e cara, é impressionante, coisas que Deus falou em fevereiro e março se tornaram a realidade diante do final do ano. E é por isso que é importante a gente reter dentro de nós as promessas que Deus fez. Por quê? Porque quando a gente traz à memória aquilo que nos dá esperança, a gente não entra em crise com aquilo que é desconhecido. Eu sei que aquilo que Ele prometeu, mesmo que em alguns momentos pareça incerto, entenda isso, em nome de Jesus, seja desconhecido, nunca vai ser incerto. Coisas que Deus liberou para a Kezinha, a gente está vendo agora fluir. Coisas que Deus liberou para a Cecília, a gente está vendo fluir. Por isso que é importante a gente lembrar o tempo inteiro quem a gente é. Porque quando você sabe quem você é, aquilo que se levanta contra você não te intimida mais. Pastor, como vencer o medo? Cara, uma chave simples: muda a alimentação dos teus pensamentos. Porque o medo se alimenta da dúvida. Agora a convicção se alimenta da certeza. Sabe qual é a única certeza que a gente tem? É a das promessas que Deus fez. Então começa a lembrar das promessas que Deus te fez. Promessas que Jesus fez: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Entenda isso em nome de Jesus. Quando eu lembro que Ele está comigo, não tem sentido ficar depressivo. Por quê? Porque estar num quarto escuro de vidros, de janelas fechadas, se o Deus que gerou vida, alguém que estava morto há 4 dias, está dentro de mim. Um Deus que chama Lázaro para fora não é capaz de me tirar de um quarto. Por que ficar com medo de uma doença se um Deus que levou sobre si toda doença e enfermidade já está dentro de mim? Não tem sentido ser abatido por um diagnóstico quando um Deus que recebeu sobre si todas as doenças e enfermidades declarou que pelas pisaduras dele nós já fomos sarados. Como ficar perguntando para todos os pastores, em todas as lives, em todas as conferências: pastor, qual é o meu propósito? Se a palavra de Deus já diz, nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus, e agora recebemos também o ministério da reconciliação. E a partir disso, todas as vezes que nós falamos reconciliem-se com Deus, é como se o próprio Deus falasse através de nós. Você quer saber qual é o seu propósito? Olha para Jesus, você vai dar continuidade ao que Ele fez aqui. Curar os enfermos, libertar os cativos, proclamar o ano aceitável. Você sabe o que a palavra quer dizer quando diz a respeito de proclamar o ano aceitável? O instrumental pode subir. A cada 7 anos existia um ciclo naquela época, e a cada 7 ciclos de 7, se eu não me engano, o Zulato pode me corrigir se eu estiver enganado, os senhores liberavam os seus escravos, as terras que eram compradas eram devolvidas para o dono de origem, as dívidas que existiam eram perdoadas. O ano aceitável do Senhor que Ele está declarando é o seguinte: ei, começa a anunciar para os escravos que a liberdade chegou. Começa a anunciar àqueles que tinham dívidas que aquele que poderia julgá-los ou exigir deles perdoou todas as dívidas.
Começa a anunciar que não existe mais escravidão, jugo, pecado, condenação, não existe mais doença, enfermidade, nada capaz de separá-los do meu amor. Você quer saber qual é o seu propósito? É simples, é dar continuidade àquilo que Jesus começou na cruz. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. A gente pega uma das parábolas mais incríveis e normalmente a gente usa ela para bater na religião, quando na verdade não tem a ver com religião, tem a ver com redenção. A parábola do bom samaritano fala que um homem estava andando numa estrada, então ele foi saqueado, ele ficou lá quase morto. Quantos aqui já ouviram ou já leram essa passagem? E a Bíblia segue dizendo que vindo um homem pelo mesmo caminho, olhou para ele e não fez nada. Então depois vindo um levita pelo mesmo caminho, olhou para aquele homem ferido e não fez nada. E a gente acha que o bom samaritano, aquela passagem está falando a respeito da frieza da religião. Não, está falando a respeito da incapacidade da religião. Entenda isso em nome de Jesus. Quando a Bíblia diz que aquele religioso e aquele levita vieram pelo mesmo caminho, ele está dizendo o seguinte: ei, a natureza caída do homem não tem como redimir aquele que foi gerado pela mesma natureza. Então a religião não pode fazer pelo homem aquilo que só Cristo poderia fazer. É por isso que a Bíblia segue dizendo: olha, então vindo um homem de viagem, de passagem, ou seja, vindo um homem por um outro caminho, quando encontra aquele homem ali à beira da morte, saqueado, tendo perdido tudo que tinha, teve compaixão dele e coloca vinho sobre as suas feridas, coloca óleo sobre ele. Você sabe quem é aquele homem caído à beira do caminho? Era eu e você, antes de Jesus entrar na nossa história. A Bíblia está dizendo: olha, Jesus veio por um caminho diferente do nosso, Jesus tem uma natureza diferente da nossa, porque só pode trazer liberdade ao cativo aquele que nunca foi cativo, só pode trazer remissão de pecados aquele que nunca cometeu pecado. Então aquele que era o próprio Deus se despiu e abriu mão de ser Deus, para que aqueles que foram nascidos e gerados a partir do pecado agora pudessem receber a sua justiça. Cara, isso é muito poderoso, presta atenção nisso em nome de Jesus. A parábola do bom samaritano está dizendo o seguinte: olha, Jesus ele abriu mão de ser quem ele era, para que a gente se torne quem ele sempre desejou que a gente fosse. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Olha para mim, recebe isso em nome de Jesus. O púlpito onde Jesus pregou o amor foi uma cruz. O púlpito onde a verdade saiu do campo das ideias e invadiu a história foi numa cruz. O púlpito onde o avivamento startou e aquele que era escravo se tornou filho foi numa cruz. O púlpito onde aquele que dizia que era o caminho, a verdade e a vida de fato demonstrou que era o Messias foi numa cruz. A Bíblia diz que quando ele foi crucificado, entregou o seu espírito, o véu do templo se rasgou, não existe mais separação entre Deus e a criação, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo, não existe mais autoridade e governo das doenças e enfermidades para aqueles que estão em Cristo, porque naquele púlpito Jesus pregou o amor. Sabe, eu não gostava muito de ir em festa de casamento. Deve ter alguns anos que isso mudou, principalmente depois que eu comecei a fazer cerimônia, porque eu comecei a ver um lado que eu nunca via. Eu pensava assim: cara, a gente vai esperar 3 horas a noiva chegar, depois o pastor vai querer pregar durante 2 horas na cerimônia, e quando já estiver todo mundo cansado, eles liberam um buffet e a melhor parte vai chegar quando todo mundo já estiver indo embora da festa. Alguém já participou de um casamento assim? Até que eu fui convidado para fazer o primeiro casamento. E cara, eu estava tão quebrantado. Depois eu chorei tanto. Eu falei: cara, que coisa linda isso aqui, cara. Aí daqui a pouco me chamaram para o segundo, para o terceiro, para o quarto. E eu tenho algo com Deus. Eu falei: Deus, eu vou sempre ministrar a mesma palavra. Eu sempre falo sobre as linguagens do amor. Sempre. Eu devo ter feito, sei lá, 15 casamentos só. Mas em todos eles eu falei a mesma coisa. Mas eu pedi algo para Deus. Todas as vezes que eu vou celebrar um casamento, eu peço para que Deus me dê uma palavra sobre os noivos, que vai ser como um desatar sobre eles. Eu lembro que teve um deles que eu falei: olha, eu pedi para que Deus me desse uma palavra a respeito de você, e a palavra que Deus me deu foi sonhador. Os dois começaram a chorar, e aí foi aquela choradeira. O último que eu fiz no Brasil, se eu não me engano, a palavra que Deus me deu para ele foi príncipe. Eu falei: cara, a palavra que Deus me deu a teu respeito é príncipe. Aí a noiva começou a chorar. Aí ela pega uma carta, ela falou: pastor,
eu não queria fazer voto comum, então eu escrevi uma carta para ele, eu queria ler para vocês. Ela começou a ler a carta, e lá no final ela disse: eu pedi para Deus um príncipe, e Deus me deu você. Entende isso? Pastor, o que casamento tem a ver com tudo que você está falando até agora? É simples. Se a gente pudesse traduzir o que Jesus fez naquela cruz, é quase como se fossem os votos de um casamento. É como se Deus naquela cruz, de braços abertos, completamente humilhado, completamente nu, completamente sem bases de segurança, completamente exposto, vulnerável. Eu acho que essa talvez seja uma das palavras mais fortes a respeito do que Jesus fez. Quando ele está completamente vulnerável, de braços abertos, é como se Jesus falasse: eu prometo amar você todos os dias em que você existir. Eu prometo encher você da minha vida a partir do momento em que você me aceitar. Eu prometo preencher todo o teu vazio. Eu prometo ser o colo que você precisa nos momentos de dúvida. Eu prometo cuidar de cada passo teu e firmá-los quando você achar que não vai dar mais. Eu prometo cessar toda tempestade que se levantar ao teu redor e toda tempestade que for gerada dentro de você. Eu prometo te amar de tal forma que o inferno não vai me poupar de você, não vai me livrar de você. Eu prometo infinitamente expressar o meu amor através da criação, através do que eu vou fazer daqui a alguns minutos. Eu prometo que eu te amo de tal forma que nada foi capaz de me separar de você. Eu prometo que a morte, a vida, os anjos, os demônios, os principados, eu prometo que o que aconteceu até aqui, aquilo que está por vir, não vai nos separar, sabe? É como se Jesus dissesse: eu prometo, eu vou invadir o inferno, eu vou envergonhar tudo aquilo que tentou roubar de você, de mim, mas ei, não esquece de uma coisa: eu prometo, ao terceiro dia eu vou voltar. E quando eu voltar, aquele que achava que teria me roubado de você vai ser como um espetáculo público diante de toda a criação, para que todos possam ver que o meu amor por você é infinitamente maior do que tudo que se levanta ao seu redor. Eu prometo que o medo que te paralisava não vai paralisar mais. Ei, eu prometo que a tua ansiedade que tentava roubar de você o presente não vai roubar mais. Eu prometo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar de você. Eu prometo. Eu prometo. E tem um momento da palavra que Deus faz uma promessa e Ele diz: por não ter ninguém superior a mim a prometer, eu prometo por mim mesmo. É como se alguém perguntasse: Jesus, mas você promete por quê? Ele diz: eu prometo por mim mesmo, porque eu sou o que sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. E eu prometo, feche teus olhos em nome de Jesus, que se eu for a primeira parte dos teus dias, todos os seus dias serão plenos. Eu prometo que se eu for a primeira parte dos teus sonhos, todos os teus sonhos se cumprirão. Eu prometo que se eu for o propósito da tua jornada de fé, todos os teus propósitos serão realizados. Ei, eu prometo que se eu for o único a quem você vai buscar socorro, você vai encontrar em mim refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Eu prometo que podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Eu prometo que você pode procurar o lugar mais profundo para se esconder de mim, mas isso não vai ser possível. Eu prometo que eu vou estar com você todos os dias, até que a morte nos aproxime. E assim Jesus entrega o seu Espírito. E sabe qual é a boa notícia? O Espírito que foi derramado a partir do maior voto de casamento que já foi feito está disponível para a gente nessa noite. 2019, Flórida, a gente está em outra nação, mas é o mesmo Espírito que está derramado. E eu quero te convidar em nome de Jesus, você que não só quer ser esvaziado do medo, mas quer ser cheio da vida de Deus, se expressar da forma que você quiser, mas não saia daqui sem receber a porção que Deus deseja derramar. Ei, existe liberdade aos cativos disponível hoje. Existe renovo ao cansaço disponível hoje.
Existe cura a toda enfermidade disponível hoje. Existe esperança a quem não tinha mais disponível hoje. Então, se você quer ser cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Em nome de Jesus, seja cheio.